Graça e paz, em nome de Jesus, nome precioso, nome que é acima de todo nome. Hoje em dia nós temos muitos aparelhos que nos ajudam, não é? E eu fico pensando muitas vezes, como é que a gente vivia há cerca de 10 anos atrás sem alguns desses aparelhos? Por exemplo, para os mais novos, não é? A gente não tinha GPS antes. A gente tinha páginas amarelas. Recebíamos, né, da Telefônica um livro desta grossura, assim, ó, com o telefone de todo mundo, e lá no final tinham as páginas amarelas. E a gente tinha ali também os mapas da cidade. Quando a gente precisava ir até uma localidade, a gente pegava páginas amarelas, ia buscar, pesquisando, muitas vezes rasgando aquela folha, ou levando aquele livro enorme, grosso, e a gente se perdia muitas vezes, não é? Hoje a gente vai para Curitiba, por exemplo, e a gente encontra nos postes, nos bairros, a gente encontra o nome da rua. Coisa maravilhosa, não é? Mas o GPS resolveu o nosso problema. Que a gente põe ali o endereço e a vozinha vai falando, vire à direita, daqui a tantos metros, etc, etc, etc. Mas muitas pessoas, mesmo com todas essas novidades, continuam perdidas. E nós precisamos de Deus para guiar as nossas vidas. O tema da nossa meditação hoje é o resultado de uma vida guiada por Deus. O que acontece quando alguém é guiado por Deus? E o contrário vai ser a nossa lógica. O contrário de quem não é guiado por Deus vai ser uma vida desastrosa. Nós vamos basear a nossa meditação hoje ali no livro do profeta Isaías, capítulo 58, e nós vamos ver somente um versículo, o versículo 11. Convido você a abrir Isaías 58, 11. Diz assim esse versículo: O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Que versículo maravilhoso! Um versículo apenas, com palavras, com promessas tremendas, maravilhosas. Eu vou ler novamente. Acompanhe aí. O Senhor Deus te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Vamos analisar esse texto pensando na pergunta: qual é o resultado para aquele que é guiado por Deus? E aqui a gente já pode pensar e analisar a nossa vida. Estamos sendo guiados por Deus? Normalmente as pessoas falam que sim, mas a gente vai conversando com a pessoa e a gente vai vendo que ela vive segundo as suas emoções, segundo os seus pensamentos, a sua vontade, segundo a sua própria experiência de vida. E muitos guiados pelos achismos. Eu acho que é assim, eu acho que está certo, eu acho que deva continuar. Mas são caminhos que chegam lá no final, encontram precipícios e muitas vezes sem retorno.
Então o primeiro resultado para quem é guiado pelo Senhor é que será guiado continuamente. Olha o começo do verso 11. O Senhor te guiará continuamente. Ele não vai guiar você um pouquinho e vai deixar você se virando sozinho. Houve na história um grande conhecido filósofo que ele disse que Deus criou o mundo, deu a corda no mundo e deixou o mundo se virando. Mas isso nós não vemos aqui na Bíblia. O nosso Deus, Ele nos guia, Ele quer nos guiar continuamente. Imagina você entrando numa caverna, já viu? Na televisão a gente vê, não é? Essas cavernas que, Jesus amado, dá medo até de pensar. E tem um guia. As pessoas não podem entrar sozinhas, porque podem se perder lá dentro. E muitos se perdem quando vão na vontade própria. Então, o guia vai com você. Chega lá a determinado ponto, né? Você está ali com a lanterna, porque geralmente são lugares escuros, que causam medo. E o guia fala assim, escuta, continua sozinho que eu vou lá fora atender um telefonema, já eu volto te buscar. Imagina se Deus falasse para você, se vira aí, vai vivendo aí que lá na frente, lá no futuro, se você chegar onde eu quero, eu vou te encontrar. Não. Ele guia continuamente. E o contrário disso é que as pessoas, sem ser guiadas por Deus, estão perdidas. Não sabe qual rumo tomar. Um dia uma coisa, outro dia outra coisa, e vive fazendo, e vive tentando, buscando alegria aqui, paz ali, felicidade ali, mas vivem perdidas. Deus quer nos guiar. Ele é o maior interessado. Sabe a criança, quando é pequenininha, quando ela está andando lá no centro de uma grande cidade, ela segura fortemente nas mãos do pai. Na mão do pai, segura. E ela não quer soltar. E quando solta assim, ela já corre e pega novamente. Eu lembro de uma cena, quando eu era pequeno, eu fui com a minha mãe para a cidade de Campinas, para nós, de Montemor, uma cidade desse tamanhinho. Até hoje tem prédios, mas são todos baixinhos, não é? E eu fui com a minha mãe e eu lembro que eu vi uma vitrina e me chamou a atenção e eu soltei da mão da minha mãe. E quando eu peguei e olhei, não era a minha mãe que eu tinha voltado a pegar na mão. E eu fiquei desesperado. Ah, que bom seria se a gente ficasse desesperado quando a gente soltasse da mão de Deus. Não é? Porque Deus quer nos guiar. Deus quer estar conosco todos os dias, todos os momentos. Não vamos ficar brincando de esconde-esconde com Deus, porque nós vamos nos perder. Deus é o único que conhece 100% o caminho. Ele sabe qual o caminho que nós devemos trilhar, qual o caminho que devemos andar. Jesus disse que Ele é o caminho. E Ele quer guiar a gente. Sabe aquela pessoa que é distraída e se perde na multidão? Deus sempre vem em nosso socorro. Então, o primeiro ponto, a pessoa é guiada continuamente. A segunda coisa que uma pessoa que é guiada por Deus, ela tem como resultado na vida dela, na continuidade do versículo, fartará a tua alma até em lugares áridos. O que é a alma? A alma é composta de 3 coisas: as nossas emoções, sentimentos, a nossa mente, o nosso pensamento e a nossa vontade. Queridos irmãos, amigos, aqui está o problema sério do ser humano. Você está com uma dor de cabeça, você toma um remédio. Você tem dor na alma? Não tem remédio. Estou com dor na vontade? Não tem remédio.
As minhas emoções estão abaladas, estou passando por momentos áridos, momentos secos, estou passando pelo deserto, o que eu vou fazer? Aqui diz que Deus farta, Deus enche a nossa alma daquilo que é precioso, daquilo que é valoroso, daquilo que é eterno, não daquilo que é passageiro. As pessoas se deixam levar facilmente pelas emoções. E a emoção do ser humano, ela é como uma roda gigante. Está lá em cima, num dia, no outro dia está lá embaixo. Não é verdade? É como uma montanha russa, cheia de emoções. Mas emoções que geram desespero, geram insegurança, geram medo. E o que falar da alma, da área da nossa mente? Que constantemente a nossa mente é palco de grandes batalhas. Bombardeios. É ali onde o diabo joga pensamentos, é ali onde ele joga culpa, acusações. A nossa mente é um campo minado que, se não formos guiados por Deus, mais cedo ou mais tarde a gente vai começar a pisar nas bombas, nas minas. Explode aqui. A pessoa está hoje vivendo, parece que está numa calmaria, na paz, mas a mente bombardeada, daqui a pouco ela pisa numa mina e explode. Aí, você já percebeu isso? Quando explode uma e a gente querendo sair da outra, a gente pisa e vai explodindo. De repente a nossa vida parece que está bonitinho, mas daqui a pouco começa a explodir. Um problema aqui, um problema ali, relacionamento e não sei o que tem e tal. E Deus quer encher a nossa alma dele mesmo. Através do Espírito Santo, Ele coloca em nós paz. Ele coloca em nós alegria, Ele coloca em nós domínio próprio, é fruto do Espírito. Ele coloca bondade, Ele coloca amor, Ele coloca no nosso coração fé, para que a gente consiga viver bem. A gente pode olhar ao redor, as batalhas do mundo, as guerras, o ódio, e a gente pode ver tudo explodindo ao nosso redor, mas a gente pode falar, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Estou em paz. Porque Deus está fartando, me enchendo de fartura a minha alma. Mesmo num deserto, sabe, já viu o deserto? Não é? Quando nós estávamos voltando de Moçambique, a gente passa pelo deserto da Namíbia. E a gente olha ali pelo avião, ali foram horas, mesma coisa, mesmo cenário, não muda, você não vê uma árvore, você não viu um riozinho, uma lagoa, nada. É um lugar terrível. E muitas pessoas têm acostumado a viver no deserto, uma vida seca, uma vida sem prazer, sem graça, uma vida sem alegria. Olha, muitas vezes Deus nos leva até esses lugares, porque Ele trata conosco. Ele precisa dar um puxãozinho de orelha aqui, Ele precisa corrigir o caminho ali. Mas nesses lugares, mesmo estando nesses lugares, Ele farta a nossa alma. A terceira coisa, como resultado de quem é guiado por Deus, ali continua dizendo assim, e fortificará os teus ossos. Queridos, os nossos ossos são aqueles que dão a estrutura para o nosso corpo. Quando você está com problema com osso, corra resolver, porque vai danificar a sua estrutura. Quando nós olhamos Davi falando do pecado que ele não tinha confessado, ele cita como marca, como resultado de um pecado cometido e não confessado a Deus, a estrutura óssea é abalada. É terrível.
Existem vários tipos de câncer, mas quando fala câncer ósseo, é uma coisa preocupante, muito mais do que outros cânceres. Como é que está a estrutura? Vamos fazer uma aplicação. Como é que está a estrutura da sua vida? Está bem organizada? Você tem uma estrutura guiada por Deus, fortalecida por Deus? Caso contrário, desculpa de falar, mas a sua vida vai ser desconjuntada. Desconjuntada. A pessoa parece, sabe aqueles bonecos tudo torto assim? Porque não é guiado por Deus. Esses dias atrás, um dos nossos irmãos caiu de um telhado na empresa e deslocou o ombro. É uma dor terrível. Toda a nossa estrutura, não é? Muitas vezes uma torção do tornozelo, você chora de dor, você fica dias ali. Deus, Ele fortifica a nossa vida, a estrutura da nossa vida, a estrutura do nosso casamento, a estrutura da nossa família, a estrutura do nosso trabalho, da igreja, a estrutura na escola. A pessoa está bem estruturada. Todo mundo ao lado pode estar todo assim, né? Sabe aqueles bonecos de frente de posto, né? Ele fica assim, ó, o tempo todo. Tem gente que é assim, tudo desconjuntado na vida. Você fala uma área da vida, a pessoa está com problema. Você toca outra área da vida, ixi, não quer nem falar. Por quê? Porque não é Deus que está estruturando. Não é Deus que está fortalecendo. Nós vemos em quarto lugar, seguindo a leitura, serás como um jardim regado. Aqui na chácara nós temos alguns lugares de jardim. Quando é regado, floresce. Quando deixa de regar, o que acontece? Fica seco, ressecado. Aquelas flores que eram tão bonitas, ficam tudo seco. Parece, né? Parece um lugar de morte. É um lugar de morte, né? Um jardim não regado. Falta água. Falta água. Jesus, ele disse que ele é a água da vida. E aqui Deus promete que a gente vai ser como um jardim regado. Um jardim regado, as flores são bonitas. É um lugar de vida. As abelhas vêm, os pássaros se aninham. Você já viu aquele vaso que você põe aquelas flores com o passar do tempo vai secando, fica feio, não fica? Só serve para quê? Ser jogado fora, colocado no lixo. A vida de quem não é guiado por Deus é assim. Vai ficando uma vida feia, uma vida seca, estupiada. Mas quem é guiado por Deus é como um jardim regado. E mesmo em meio aos problemas, os milagres de Deus acontecem. Há uma profecia sobre a vida de Jesus que é uma coisa tremendamente maravilhosa. Secou-se a raiz de Davi, o tronco, povo de Israel, por causa do pecado. Mas diz que há um broto. Aleluia. No meio da sequidão, Cristo Jesus nasce e traz novamente esperança. O seu coração pode estar assim hoje, seco. Você nem pode falar, está sangrando, está feio. Deixa o broto, Cristo Jesus, nascer, porque Ele traz vida. O jardim regado, muitas vezes está feio, mas tem como reconstruir.
se for lançado a água da vida, que é Jesus. Em último lugar, diz: e como um manancial cujas águas jamais faltam. Águas que jamais faltam. Lá em Moçambique, algumas viagens, a gente passava por pontes sobre rios secos. Havia sido um rio ali, mas agora é areia, pedra, mato. Mas Deus promete que aqueles que são guiados por Ele vão ter esse manancial. Jesus, ele disse acerca do Espírito Santo que aqueles que têm o Espírito de Deus, eles vão gerar, vão fluir do interior deles rios de água viva. Não são águas mortas, águas podres, águas vivas. Esse rio traz paz, traz alegria, traz tudo aquilo que nós precisamos. E quando esse rio passa, as coisas vão florescendo. Nosso coração precisa desse manancial, precisa dessas águas, porque senão a gente vai ficando seco. Já viu, gente? Tudo bem? Não tá bem. Como é que tá a família? Vai tocando. Né? Coisa seca, coisa sem graça, coisa feia, coisa triste. Por fora, por dentro, aquela coisa. Então nós vemos aqui, amados, que esse é o resultado de quem é guiado pelo Senhor. Vamos relembrar, é guiado continuamente. A alma é farta, os ossos são fortificados. A pessoa se torna como um jardim regado, não faltam águas, um manancial. A pergunta é: você tem vivido essa vida? O segredo é um só, é ser guiados por Deus. Está perdido na estrada do mundo da vida? Na estrada da sua história, você em algum ponto se perdeu? Não sabe o porquê ou os porquês, não consegue nem imaginar, mas o resultado tem sido triste. O segredo é ser guiado por Deus. Ele é o maior interessado na sua vida. O que eu tenho que fazer? Fala para Ele: Deus, me guia. Cansei de dar cabeçada na vida. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Deixe Deus guiar a tua vida. Deixe Deus guiar os seus caminhos. Deixe Deus guiar o teu coração. No mundo aí as pessoas falam: siga o seu coração, não é assim? O coração do homem a Bíblia descreve como enganoso. A pessoa que se deixa guiar pelo coração, ela vai se enganar. Ela vai achar que está tudo bem e não está. Ela vai viver num cemitério. Ela vai viver num jardim seco, num deserto esturricado. Deixe Deus guiar a sua vida. Eu lembro que eu fui num play center na cidade de Campinas, eu com um amigo. E ali tinha um labirinto. Labirinto é um lugar que você entra e tem um monte de caminhos para você seguir, mas só tem uma saída. E ali era feito de espelhos. Eu dei tanta risada. Porque o meu amigo, ele entrou em desespero. Você tenta sair e você olha assim, você vê um monte de imagem sua. E de repente você vira e pum, dá de cara com o vidro. E ele começou a ficar desesperado. E quanto mais desesperado, desespero ajuda alguma coisa? Só piora. Então ele pum, batia aqui, virava pum, batia ali. E ele começou a gritar e chorar. Aí veio uma pessoa lá do parque que conhece o caminho, pegou pelo braço,
Será que a sua vida não tem sido mais ou menos assim? Dando cabeçada em tudo que é parede. Agora é isso que eu quero. Pum! O que está acontecendo comigo? Agora é isso que eu quero. Pum! Que tal chamar Deus, Jesus, o Espírito Santo e falar assim: dá a mão, Pai. Me guia, Pai. Estou cansado de sofrer, de tentar o caminho sozinho e não tem dado certo. Conhece aquele cântico? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Falar para Deus: Deus, eu já tentei, mas não consigo. Eu preciso que o Senhor guie a minha vida. E eu quero convidar você. Se você quer convidar, deixar Deus guiar a tua vida, guiar os teus caminhos, guiar o teu coração, quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar, fazendo esse pedido para Ele, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração de maneira bem compassadamente, devagar. E se você quiser convidar esse Deus que diz assim: o Senhor, Deus, te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Querido, seria, desculpa o termo, mas seria muita burrice da nossa parte não aceitar que Deus cuide da gente. Ele sabe tudo, que Deus dirija, guie os nossos passos. Se você deseja convidá-lo, repita essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Deus, eu quero te convidar. Eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor guie a minha vida, para que o Senhor guie os meus caminhos, para que o Senhor guie os meus passos, para que o Senhor guie o meu coração. Eu sei que o Senhor é um bom Deus, um Deus que cuida de mim. Cuida de mim continuamente, papai. Farta a minha alma. Fortifica os meus ossos. Faz com que eu seja como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Jesus, Tu és a água da vida, Tu és o pão da vida. Sacia minha sede, sacia minha fome. Jesus, Tu és a vida. Jesus, Tu és a verdade. Jesus, Tu és o caminho. Me guia, Senhor. Eu te peço, com fé no coração, eu entrego a minha vida aos Teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses são os resultados para aqueles que resolvem, pela fé, serem guiados por Deus. Um forte abraço e Deus te abençoe.